Hola chicos, buenos dias, como estão? Espero que bem, sim? Bom, pessoal, primeiramente, né, eu queria agradecer a participação de vocês, como sempre, nas minhas aulas online, sempre com bastante interação, tá? Então, eu gosto muito, tá? Bom, então, pessoal, hoje nós vamos começar um conteúdo novo, tá? Na unidade 8. Só que antes eu vou fazer um repasso, né? Do que nós aprendemos na unidade passada. Então, nós falamos sobre fiesta de cumpleaños. Então, cumpleaños é aniversário. E aí nós observamos uma tarjeta de cumpleaños, que é o quê? Um cartão de aniversário. Alguns dados importantes, como fecha, que é a data, dirección, que é o endereço, né? E dentre outras informações também que são necessárias para que a pessoa invitada, convidada, possa ir até o local da festa, tá? Também hablamos sobre lo que é importante em uma fiesta, ¿no? Então, os globos, que são as bexigas, las velas, los dulces, sí, que me gusta muitíssimo. Bom, então, só para vocês lembrarem mesmo o que nós falamos da última aula, tá? Na aula de hoje, pessoal, na unidade 8, página 113, tá? 113 em espanhol, vamos a empezar um conteúdo novo, sim? A unidade se chama a divertir-se, sim? Coisa que me gusta muchísimo, que é diversión. Bueno, então, primeiramente, eu vou começar com 3 perguntas para que vocês possam contestar em seus quadernos, sim? E depois, em uma classe em linha, tá? Numa classe online, nós repassamos e nós conversamos um pouquinho sobre essas questões, tá? Vamos lá. Então, a primeira pergunta é, pessoal, que atividades de tu rotina consideras como diversión? Então, que atividades do seu dia a dia vocês consideram como uma diversão? Tá? Então, por exemplo, eu jogo videogame, né? Ou então eu vou passear com o meu cachorro, eu vou jogar bola. Então, que atividades que vocês fazem ao longo da semana que vocês consideram, então, como diversão, tá? Vamos lá. A 2. Quais são tus preferidas? Então, quais são as atividades que vocês fazem que são a preferidas de vocês, tá? Vamos lá. E a última perguntinha. Que atividades de ócio consideras típicas de tu comunidade? Então, atividades de ócio atividades que vocês fazem quando no tempo livre. Então, quando vocês estão de folga, né? Então, quais atividades que você considera ali da comunidade em que você vive, das pessoas da sua família, né? Então, quais atividades vocês fazem no momento de lazer, tá? Então, ócio é lazer, descanso, tá bom? Bom, então tem aqui uma informação sobre a palavra diversión. Vamos a ler. La palavra diversión proviene del vocábulo latino divertere. Acho que é assim que fala, tá, gente? Que significa alejar, es decir, distraer la atención hacia otra cosa. Pero no se trata de poner la mente en blanco, sino de apartar la atención hacia lo cotidiano para centrarla en un objetivo o en una actividad apetecible, incluso criativa. Então, pessoal, interessante, né? A palavra diversão, ela significa, então, você distrair um pouco, né? Então, você parar de pensar muito em alguma coisa e focar em outra. Então, como, por exemplo, você pode... no caso, eu trabalho bastante, né? E aí, nos meus momentos de diversão, o que eu faço? Eu deixo um pouco o trabalho de lado e vou assistir uma série, vou pro shopping, né? Vou
pro cinema, fazer algo, então, para distrair a minha cabeça, tá? No caso, seria basicamente isso, diversão, tá? Então, tem aqui algumas palavras também, né? Como, por exemplo, yo suelo. Então, eu sou acostumada a ouvir música, que me gusta muchísimo, ou então a jogar videojuegos, sim? Videojuegos, que é o quê? Videogame, que vocês gostam bastante. Ou então, a mim me encanta, eu gosto muito de ler. Ou a mim me encanta bailar. Então, essas seriam algumas atividades, tá, que vocês podem considerar como diversão, que é algo que vocês esqueçam, né, da rotina do dia a dia e acabam fazendo algo diferente, tá bom? Então, seria basicamente isso. Bueno, chicos, ahora, sí, en la página 114 de la apostila, vamos a ler um cómic, que é uma história em quadrinho, tá? De Gaturro, que ustedes já conhecem, ¿sí? Este personaje muy divertido. Vamos a leer entonces este cómic y después discutiremos sobre. Bueno, vamos a leer entonces, chicos. Ah, qué lindo es descansar, relajarse, mirar al suelo, no hacer absolutamente nada. Gordi, me parece que están esperando algún chiste de nosotros. Lo lamento, estamos de vacaciones. Sí, ahora vamos a ver lo que significa todo eso. Bueno, chicos, tras ler, não, depois de ler ele comic que eu disse para vocês que é a história em quadrinho. Eu queria trazer aqui algumas curiosidades sobre o comic. Então, pessoal, não sei se vocês já estudaram, né, em história ou já leram algo parecido. Ele comic ou las historietas, tá? Que é a mesma coisa, história em quadrinho. Eles já existiam, né, bem antes da nossa existência mesmo, tá? Então, lá na antiguidade, lá na Idade Média, tá? Com os egípcios. Então, o que eles faziam? Eles faziam os chamados hieroglíficos, tá? Que são aqueles desenhos pintados em murais, tá? Então, que contavam alguma história. Então, uma sequência de história. Porque a história em quadrinho é isso, não é? São vários requadros, sim, vários quadrinhos, e cada um deles vai contar uma história, tá? Uma sequência de história. E antes, os egípcios, eles faziam isso também, para contar sobre um mito, ou então sobre algum acontecimento que eles queriam que deixassem registrado, tá? E também, outra coisa que eu investiguei para vocês, é que nas igrejas, sabe aqueles os vidros da igreja? Também pode ser considerado como uma história em quadrinho. Por quê? Porque vai contar sobre a passagem da Bíblia, ou então sobre algum acontecimento também histórico, né, que faz parte do contexto religioso. Então, pode ser considerado também como uma historieta ou comics, tá? Então, por quê? Porque é uma sequência de histórias. Agora eu vou mostrar para vocês vamos ver algumas imagens. Muito interessante, né, pessoal? Então, eu antes não conhecia a história dos comics e eu achei legal trazer aqui para vocês, bem resumidamente, tá? Bom, então vamos lá. Voltando para que a gente possa conversar, então, um pouquinho sobre el cómic de Gaturro acá. Então, vamos a ler novamente. Então, que lindo es descansar, relajarse, mirar al suelo, no hacer absolutamente nada. Gordi, me parece que están esperando algún chiste de nosotros. Lo lamento, estamos de vacaciones. Então, aqui, chiste, a palavra chiste, tá? En el texto, ¿no? En el cómic, tiene el sentido de piada. Então, estão esperando alguma piada da gente, tá? E, com isso,
né, depois dessas duas falas, né, o gaturro ele vai falar assim: Lo lamento, estamos de vacaciones. Então, ao informar, né, que a família está de vacaciones, que é férias, tá? Vacaciones, férias. Gaturro quiere decir que ellos van a continuar relajando, volver a trabajar o cumplir la obligación e hacer chistes. Aqui, pessoal, fica a critério de vocês, tá? De acordo com a interpretação de vocês. O que vocês acham que o Gaturro, que Gaturro, ele quis falar a respeito disso, tá bom? Bom, e depois tem aqui também o exercício 3, né, que fala sobre Gaturro, sim? Então, aqui. Sendo um personagem de cómics e historietas, tá? Que são histórias em quadrinhos, que eu falei para vocês. Para ti, qual é o trabalho de Gaturro? Então, o trabalho de Gaturro é fazer chistes, bromas, sim? Então, chistes e bromas. Chistes, piada, e bromas, brincadeiras, tá? E... Ai, meu cabelo aqui, gente. Tá. E divertir a seus leitores. Então, ele vai fazer nós reír, sim? E também a divertir a nós. Bueno? E olha que interessante, gente. Essa historieta basicamente, ele está falando sobre o trabalho do Gaturro. Por quê? Como ocorre o sentido de humor no texto? Ocorre porque Gaturro deveria estar de vacaciones, pero sigue haciendo seu trabalho. Então, como a mãe aqui, né, de Gaturro falou, me parece que estão esperando algum chiste de nós outros, lo lamento. Estamos de vacaciones. Por quê? Porque ele não é a pessoa, ele não é o personagem que sempre faz a piada. E ele falou, lo lamento, estamos de vacaciones. Se não quero fazer chistes agora. Que ele também quer estar de férias, né? Quer descansar e relaxar com a sua família. Bueno, chicos, sobre el ejercicio 3 y 4, sí, de la apostila, es importante que nosotros observamos todos os componentes que estão em uma tira, em um cómic, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los globos, ¿sí? Las expresiones de los personajes, también el habla de los personajes. Y yo quiero saber de ustedes, ¿sí? Se ustedes são acostumbrados a ler historietas, tá bom? E se sim, na próxima aula online nossa, eu quero falar um pouquinho mais sobre os cómics, sobre a história dos cómics também, algumas informações, tá? Para que vocês possam entender um pouquinho mais. E, claro, se vocês são acostumados a ler, né, essas histórias em quadrinhos, eu quero que vocês levem para a gente, né, para que a gente possa saber quais os gostos de vocês, as preferências também, tá? Então, pessoal, a aula de hoje ela é bem curta. Tá? É para introduzir mesmo o conteúdo, tá? Sobre as vacaciones, sobre como nós solemos divertir-nos, ¿sí? E, bueno, creio que é isto. As atividades que vocês tendrão que fazer é solamente de la página 114 de la apostila. São os exercícios 1, 2, 3 e 4 que eu já he comentado com vocês. Tá? Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem e aí nós vamos nos falando, tá bom? Nas próximas aulas. Então, hasta besitos!